Olá! Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live de esquenta aqui do Enepeia. Essas nossas lives estão acontecendo toda quarta e sexta às 8h20 e vão continuar rolando até a data do evento oficial, que vai ocorrer nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26. Então, espero que vocês estejam gostando, né, dessas lives que a gente tem feito aqui. Elas estão salvas aí no Instagram também, para quem perdeu, e você também pode acessá-las pelo nosso site. E aí é só entrar no nosso perfil e clicar no link que tem lá. E aí agora vamos esperar o convidado de hoje, que vai ser o Eugênio Queiroga, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a experiência dele com o paisagismo, com os outros eventos do Enepeia e muito mais. Olá, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, galera, vale lembrar que a gente tem um concurso de paisagismo aberto e aí as informações vocês podem encontrar também lá no nosso site. O link, como eu disse, está aqui no perfil do Instagram. Só você abrir o nosso perfil e clicar naquele link e aí você vai olhar a questão do concurso de paisagismo ou outras novidades também. Agora o nosso convidado aqui com a gente para começarmos a nossa conversa. Olá, Eugênio, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo Então, certinho aí para começarmos? tudo certinho. Eu tentei Ah, entrar de um jeito, de outro, agora foi. agora Então, foi? Você tá me ouvindo direitinho? sim, estou. A minha Então tá imagem bom. está razoável. Eu Tá estou. sim. A gente, Tá bom. a gente consegue te ver, Então tá bom. tá bom? Eu me vejo muito em Então, cinza aqui. Eu estou te vendo bem, mas eu estou muito em cinza. Você tá não um está. pouco escuro, Pois é. mas tudo bem. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Aqui acho que melhorou, né? Dá um reflexo, Sim, mas agora melhor. sim. Sim, tá mais Legal. claro. Vamos ver. Gente, eu fiz todos esses testes de tarde, que daí a luz estava ótima, né? Só que agora à noite a coisa complicou. Sim, sim. Bom, então quando você quiser a gente começa a prosa. Já é 8h20? Não, faltam 3 minutos ainda. Faltam uns minutinhos. Certo. Então, vamos aguardar um pouquinho, é isso? Sim, podemos aguardar, mas se você quiser também já ir se apresentando, contando um pouquinho assim do que você faz, Ok, pode pode ser. ficar à É, vontade. deixa eu só testar uma outra imagem aqui. Mais luz, menos luz. Aqui eu acho que ficou razoável. Tá Bom, bom. acho que tá bom. É uma vista um pouquinho mais acadêmica com os livros desse lado, do que só a janela Exatamente. escura. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite a participar dessa live. Eu sou Eugênio Fernandes Queiroga, sou arquiteto, eu trabalho na FAUSP, sou professor
lá e atualmente sou vice-diretor da FAUSP. Então, a ideia é, dentro de um encontro de ensino de paisagismo, a gente poder falar sobre ensino, mas eu pus um título bastante ambicioso para essa nossa live, que é a contribuição do paisagismo para o desenvolvimento socioeconômico. Porque falta ainda um minutinho, mas essa ideia é um pouco poder provocar as pessoas para que a gente não pense de forma restrita a discussão da paisagem e a discussão do ofício do paisagista. Eu me formei em 86 lá na FAUSP e comecei a lecionar em 89 na PUC Campinas e numa situação de fronteira disciplinar, né? Na PUC Campinas eu lecionava disciplinas de planejamento urbano, de urbanismo e de paisagismo. Quando eu comecei a dar aula na FAUSP, daí eu já tinha 20 anos de experiência nessa ideia dessa fronteira porosa entre planejamento urbano e o paisagismo, e embora na FAO eu esteja situado dentro do grupo de disciplinas Paisagem e Ambiente, ou seja, lá na FAO, USP, existe uma divisão do departamento de projeto pelos diferentes grupos de disciplinas. Então, eu não dei mais aulas de planejamento urbano, mas eu tinha essa experiência com esse planejamento, com essa área do campo do planejamento urbano e urbanismo, e nunca achei que fosse necessário a gente separar as coisas. Pelo contrário, achei que era importante a gente integrar as coisas. Ainda que nem todo mundo pense dessa forma. E esse raciocínio integrativo já é 2021, então a gente começa efetivamente a falar. Esse raciocínio integrativo é um pouco o que eu quero trazer aqui, não só da integração entre as várias disciplinas num curso de arquitetura e urbanismo, mas uma integração para além do nosso campo estrito sensu, porque o momento, não o momento atual simplesmente, mas esse século, esse início de século, essas 2 primeiras décadas estão nos provocando para que a gente tenha essa perspectiva. Né? E eu queria lembrar a todos que, quando a gente fala em desenvolvimento socioeconômico, não é possível a gente imaginar que isso possa ser feito à revelia do planeta, à revelia dos biomas, à revelia dos climas, à revelia das pessoas, à revelia das culturas. Então, não se trata de fazer um raciocínio pendular entre o ambientalismo e ambientalismo de um lado, economia do outro, sociedade do outro. Na verdade, a sociedade tem na instância econômica uma das suas práticas e a sociedade não se estabelece, seja qual ela for, fora do mundo, fora do planeta, fora dos territórios, fora dos biomas. Então, eu vou dizer um pouco dessa perspectiva, onde o paisagista deixa de ser visto como aquele profissional que é chamado depois que a obra está pronta para fazer o jardim, mas sim um paisagista que trabalha em múltiplas escalas, trabalha de maneira interescalar, trabalha de maneira sistêmica e precisa ser mais compreendido pela sociedade ou pelas sociedades nessa
nessa atuação mais sistêmica e interrelacionada. É evidente que profissionalmente, por vezes, você é contratado para fazer, sim, o jardim do edifício depois que ele ficou pronto. Mas mesmo nesse caso, a gente não pode perder de vista nunca a dimensão sistêmica da paisagem, né? Qual é a contribuição que esse jardim desse edifício pode dar não só aos moradores do futuro edifício, mas à cidade onde esse edifício se encontra, ao bairro, à rua, os trabalhadores desse edifício, não só os moradores. Há uma dimensão não só paisagística estricto sensu, mas ambiental e também pedagógica, né? Não se trata só de uma pedagogia para o estudante de paisagismo, mas uma pedagogia para o cidadão. Então, e é óbvio que isso que eu estou falando não é de todo original. Se a gente pegar a obra do Burle Marx, ele, ao trazer as espécies dos biomas não antes utilizadas nos jardins brasileiros, ele está, de certa maneira, numa atitude pedagógica, não só estética e plástica, nos colocando diante do nosso chão, né? Quando resolve fazer o Cactário da Madalena, ele está trazendo a Caatinga para o Recife, né? Ele está trazendo a Caatinga para o litoral. Se aquilo chocava o cidadão do Recife nos anos 30, já não é hora mais disso ser chocante. Mas essa postura de relacionar as macropaisagens, como diria o Absaber, a escala dos grandes biomas, com a escala do jardim público, ela tem que ser ainda mais enfatizada, e é por isso que eu digo, da perspectiva do paisagista, como alguém que contribui para não só a conservação ambiental, mas para a ampliação dos biomas. Eu já acho que a gente já está numa outra fase, ou deveríamos estar numa outra fase, não só de conservação dos remanescentes florestais, mas de ampliação das nossas florestas, né? E alguém pode falar, poxa, mais um ambientalista xiita falando da importância das plantas. Não me considero nesse espírito. Eu acho que a ideia de mais florestas não está ligada à ideia de menos produção. A gente pode, sim, trabalhar com mais florestas em sistemas agroflorestais, em manejos florestais, ou seja, mais floresta no Brasil significa mais desenvolvimento socioeconômico, ambiental no Brasil. Eu até não tenho receio de dizer que isso não é só para os brasileiros, mas uma contribuição do Brasil para o mundo. Uma contribuição onde é chegado, na verdade o momento já passou, mas a gente há de acreditar que o momento ainda não passou, é chegado o momento de se rever os paradigmas, seja de desenvolvimento econômico, seja da ideia de propriedade. Eu não preciso ser proprietário de um automóvel para andar de automóvel, eu não preciso sempre andar de automóvel, é preciso uma fruição pública do espaço privado, não do quintal da residência unifamiliar, mas dos espaços privados de maior escala, né? Ou seja, é mais do que o momento da gente hibridizar, misturar, complexificar o que se entende por desenvolvimento, o que se entende por paisagem e o que podemos, nós paisagistas, contribuir para isso tudo, né? Eu já comecei falando um monte, mas eu não sei se você quer perguntar alguma coisa, se você quer que eu desenvolva alguma ideia, Não, ou se vai chegando perfeito. coisa aí para ti.
Tá perfeito, pessoal aqui também dando oi nos comentários, elogiando os seus posicionamentos e eu concordo totalmente com tudo que você falou, com certeza. Eu acho que, assim como você mencionou agora no final também, né, a questão de imaginar que esses espaços são nossos, né? Então, não só como aquele que criou, desenvolveu o espaço, mas aquele que vai usar, principalmente os espaços públicos, né? Eles são nossos e a questão de é, você cuidar daquilo que é seu é importante, né? E a gente acaba, eu acho, Uhum. tendo esse distanciamento, muitas vezes, com relação às florestas ou com relação até mesmo parques e praças. A gente esquece que aquilo ali também é nosso e que a gente tem que dar importância e a gente dá importância cuidando, manifestando, né? Que a gente tem interesse em estar ali, e aí, como você disse também, desses remanescentes florestais, trazer isso de uma forma que a sociedade realmente consiga aproveitar. E não só os brasileiros, né? Mas algo que também movimente até mesmo o turismo, aí leva para essa ideia, né, de movimentar a economia também do país. E na Acho. verdade, eu acho que, claro que não são só os paisagistas próximos a mim que pensam dessa maneira, mas há necessidade de uma revisão profunda dos paradigmas do que a gente considera desenvolvimento, né? Por isso a ideia de desenvolvimento socioeconômico, ou seja, não é a economia apartada da dimensão social, porque essa mensuração de desenvolvimento econômico pelo produto interno bruto é alguma coisa do século XX que, na verdade, foi montada a partir da ideia de produção industrial, né? Ou seja, produto, né? Produto interno bruto, ou como os americanos são, os estadunidenses, perdão, porque americano sou eu também do Sul. Os estadunidenses falam menos em produto interno bruto e mais em produto nacional bruto, porque boa parte da riqueza estadunidense é advinda das empresas transnacionais localizadas no mundo e não dentro, interno aos Estados Unidos. Tanto a ideia de produto nacional bruto como de produto interno bruto estão sempre associadas a essa ideia que vem lá da Revolução Industrial da produção. Inicialmente da produção industrial e depois da produção de serviço. Mas desenvolvimento econômico não significa necessariamente, e os indianos sabem disso melhor do que a gente, não significa necessariamente produzir mais, mas como a gente pode trabalhar em prol de uma economia da duração e não da obsolescência programada. É muito fácil, e eu brinco sempre, dizer que um canadense pode dormir tranquilo porque ele separou o lixo reciclável, mas a quantidade de lixo que ele produziu é absurda. É muito fácil uma pessoa do hemisfério norte e dormir tranquila porque ela está andando de bicicleta em Copenhague, mas ainda assim o consumo, a pegada de carbono desse cidadão é muito maior do que a dos cidadãos do Sul. Quando eu falo Sul, eu estou falando politicamente, né? Não é simplesmente a linha do Equador, né? Mas, aliás, essa semana saiu uma informação importante, a mensuração do consumo de carbono dos 25 anos entre 1990 e 2015, do 1% mais rico do mundo, equivale a 50% do mesmo consumo de carbono da população mais pobre do mundo. Ou seja, 1% de ricos, e alguns até
muito ricos, consomem, consumiram nos últimos 25 anos tanto carbono quanto 50% da população mais pobre do planeta. Ou seja, é mais do que chegada a hora da gente parar de imaginar que é só uma questão de consciência ambiental, mas é também uma consciência da necessidade da mudança da estrutura econômica. Né? É muito fácil eu fico falando dos países nórdicos, mas não é que eles são o demônio e nós somos os anjinhos, não é uma leitura maniqueísta que eu estou pondo o bom e o mal, Sim. não é o bom e o mal, mas a questão é de mudar o paradigma do que é desenvolvimento, e nesse sentido que a contribuição das disciplinas de paisagem e ambiente, elas são vitais. Não são vitais para salvar o planeta. O planeta vai existir mesmo que a gente deixe de existir. O planeta vai continuar existindo. São vitais para que nós, no planeta, façamos um mundo melhor para nós no planeta. Então, não deixa de ser uma perspectiva antropocêntrica, ainda que eco-antropocêntrica. Porque só o eco, ele existia antes de nós e vai continuar existindo se por acaso a gente se destruir. E não estamos indo tão longe dessa perspectiva da destruição. Mas então, é aí que plantar uma árvore, cuidar de um vasinho, começa a, de maneira mais integral, ou seja, mais sistêmica, começa a fazer um sentido, né? Só a gente imaginar que no Brasil a gente tem 85% da população vivendo em cidades. O planeta já tem 50% da população vivendo em cidades. Isso só vai crescer. Então, quando a gente fala em florestar mais, é também florestar mais as cidades. Né? As florestas urbanas, esse é um termo que vem da engenharia florestal e, portanto, não necessariamente precisa ser a floresta com a imagem que a gente tem, né, por exemplo, a floresta da Tijuca ou a floresta amazônica, seja lá que floresta cada um imaginou. Mas intocável, a floresta, né? e não só intocável, mas essa escala onde a arborização e os demais estratos vegetais formam algo com uma massa muito grande. Né? Quando o engenheiro florestal fala em floresta urbana, ele está falando, por exemplo, em arborização viária. Né? Mas arborizar uma via pela perspectiva do papel ecológico e ambiental dessa via arborizada, é mais do que arborizar uma via. É pensar sistemicamente esse viário arborizado como, aspas, floresta. Né? Então, floresta urbana aqui não é floresta estrito sensu, é floresta lato sensu, né? Sentido amplo. E é muito interessante como a gente pode começar a estabelecer daí diálogos mais efetivos, seja com o pessoal, seja com os ecólogos, seja com os economistas os economistas interessados nessa mudança de paradigma, né? Não os economistas interessados no PIB, mas sim naqueles interessados numa economia da duração. Né? De repente, isso que eu tenho aqui tem sei lá quantos anos, eu nem vou chutar quantos anos, senão vai dar a ideia da minha idade, mas eu não preciso, para ficar razoavelmente vestido, comprar coisas só porque elas estão em liquidação, ou só porque elas estão em promoção, ou só porque elas são a última moda em Milão. Né? É possível a gente trabalhar mais tempo e ter produtos que possam não serem colocados só como essa coisa branquinha do design Apple, que na verdade primeiro na cadeia produtiva, uma exploração brutal do trabalhador asiático. Segundo, na ideia lógica da obsolescência programada,
o seu iPhone não vai durar mais do que 3 anos. Sim. Né? Ele até dura, mas o sistema operacional, sei lá como é que chama, Já não é iOS, mais o mesmo. já não é mais o mesmo, ele vai pedir para você atualizar, vai atualizar, chega uma hora que a tua maquininha não dá conta. Né? Seja essas maquininhas que a gente está lidando agora ou outras máquinas. Né? Evidente que para as grandes empresas, essa é uma questão que alguém pode falar, pô, mas isso daí não vai pegar nunca. Não é bem assim, não vai pegar nunca. Né? A questão da pegada ecológica já está se colocando, não existe grande empresa no mundo onde a questão ambiental não seja um fator importante. Agora, ainda assim, elas não estão indo no cerne da questão. Isso porque todas elas lidam com essa lógica que já o velho e bom Marx tinha dito, do paradoxo de você, na medida que tem um avanço tecnológico, isso lhe dá um lucro maior num primeiro tempo, mas depois é feio, as outras empresas chegam naquele patamar e aí vai subindo e os investimentos, o que faz com que, por exemplo, a indústria farmacêutica tenha que estar em corridas incríveis, nos deixando cada vez mais pobres. Tem uma colega que fala que o salário do professor de uma universidade pública precisa crescer porque o plano de saúde do idoso é mais caro. Então, todas essas lógicas, você vai falar, mas o que isso tem a ver com paisagismo, professor? Tudo isso tem a ver com o ambiente e nós criamos microambientes que podem se ligar de maneira mais inteligente com os macroambientes. Ou seja, se eu abrir mão da soja transgênica, talvez eu possa lidar com produtores mais locais. Se eu lidar com produtores mais locais, eu vou ter uma pegada ecológica menor, porque eu não vou ter que transportar os grãos do Mato Grosso para o meio da China. Eu quero que o chinês coma, mas eu não preciso, talvez, fazer esse distanciamento, né, tão maluco. Né? Se a gente puder globalizar mais as ideias do que as mercadorias, muito bom. Se a gente puder trabalhar numa situação de ampliação dos sistemas menos nocivos ao ambiente, talvez eu consuma menos e talvez eu engorde menos. Também não vai ser de todo ruim eu abrir mão do chocolate belga e comer um chocolate artesanal feito ali na esquina. Ah, mas o chocolate belga é maravilhoso. Mas o ali da esquina não é tão ruim. Né? Então, todas essas situações que eu transito, desde a discussão do paradigma econômico até o paradigma ecológico, não são campos estranhos, eles são campos intercambiáveis. Essas coisas se relacionam. E quando Daiane comentava da gente se sentir proprietário do parque, é também importante eu compreender a dimensão pública do privado. Né? Então, quando eu faço um jardim, e nem precisa ser eu, paisagista, tal, mas pode ser eu, dona de casa, que cuido do meu jardim da frente da minha casa, eu faço este cuidado, tanto para mim, que olho o jardim a partir da minha sala de estar, quanto de quem passa na rua. Né? Então, esse jardim é da dona de casa, mas é também do transeunte. Agora, se eu ponho um muro de 3 metros de altura, depois aqueles fios elétricos, depois aquela concertina que mais lembra um campo de concentração, aquele jardim ficou como um jardim estrito sensu privado. Será que a gente não pode imaginar espaços de transição entre o estrito sensu privado e o estrito sensu público? Ou seja, o espaço do
do transeunte ser um espaço que transita entre a imagem pública do espaço estritamente público para a imagem pública dos edifícios que são privados. Né? Eu não conheço o campus dos Goitacazes, mas o laboratório de pesquisa ao qual faço parte já fez aí uma ou duas oficinas, acho que uma só. Mas lembro de algumas imagens, e seja em Campos dos Goitacazes, seja na cidade brasileira ou latino-americana que for, é muito comum que a fachada frontal das edificações tenha um cuidado maior. Né? Esse cuidado que vem da tradição portuguesa, no caso do Brasil, daquela fachada que se mostra para a rua, essa transição do privado, que é o edifício, com o público, que é a rua. Né? Daí vem um afastamento do edifício cada vez mais longe da rua, cada vez mais distanciado da rua, isso vai dando uma segurança do uso da piscina do edifício, mas vai afastando aquela fachada pública de algo que era privado. Portanto, o privado e o público também se misturam. A árvore que alguém tem no quintal, e quem só tem acesso visual àquela árvore é quem está no quintal, ainda assim ela tem um papel público, porque ela contribui diminuindo a velocidade com que as águas da chuva escoem superficialmente, dando problemas inúmeros de enchentes e alagamentos, etc. Ou seja, não é porque a árvore está no meu quintal que ela é só minha. Ela é minha porque eu plantei ou porque meu avô plantou, mas ela é também um bem público, no sentido amplo do bem público, né? Não no sentido estrito de propriedade. Propriedade ela é privada, mas ela é pública, ela tem um papel, ela nos dá um serviço, nos presta um serviço ecológico, ambiental. E não só para o dono do quintal, mas para todo o bairro. Para todo mundo em volta, sim. É. Mas se só você tem uma árvore é uma coisa, mas se todo mundo tiver uma árvore, puxa, somos 200 milhões de habitantes. E daí alguém vai falar, mas isso é fácil porque você tem quintal. E eu que moro num lugar que não tem quintal. Exatamente. Ou seja, então, quem tem quintal grande tem que plantar mais árvores. Porque tem que lembrar que tem gente que mora numa comunidade que não tem espaço para plantar a tal da mangueira, né? Mas essa me faz lembrar um personagem desses de quadrinho, Era Venenosa, né? Não sei se não é Marvel, é DC, a Era Venenosa. Na verdade, a nossa conversa aqui não é de Era Venenosa, mas era que deve sim estar entremeando essa nossa vida, seja urbana, seja nessa transição. E essa transição, a gente acha lindo a paisagem da Toscana. É uma paisagem humanizada, antropizada, criada por séculos, né, num manejo inteligente do ambiente. Não é florestal. Né? Agora, se eu pensar um manejo inteligente do ambiente e florestal, eu vou fazer melhor que a Toscana. Tá? Eu posso fazer melhor que a Toscana. Isso eu posso fazer em Campos, eu posso fazer até na Toscana, se é que eles vão mudar a paisagem deles, que eu acredito que não, mas eles até poderiam ter a nova Toscana florestada. Né? Estou provocando, não quer dizer que eu estou como Era Venenosa, achando que tudo vai ser verde, mas não dá para ter cereal em agrofloresta, mas dá para ter fruta em agrofloresta, dá para ter uma série de serviços ambientais na agrofloresta. Então é evidente que não vai ser só agrofloresta. A ideia aqui não é
tenho a solução para o mundo, mas o mundo precisa repensar. E esse momento de pandemia, com todas as mortes com as quais a gente não poderá jamais esquecer, mas a quem está morrendo, vai morrer ou já morreu na pandemia, a gente tem o dever de se colocar numa luta mais incisiva em prol de um ambiente com menos pandemias, por exemplo. Né? Fale, minha cara. Sim, sim, é um ciclo, né? Como você estava falando aí, uma coisa vai puxando a outra. E acho que quando você citou a questão da agrofloresta mais uma vez, né? Não é só a relação de criar o espaço e ter as árvores, mas é você repensar muita coisa. Você repensar o consumo, você Uhum, repensar a questão de plantios, repensar tudo, né? uhum, Como a gente tem vivido como sociedade, o que a gente acredita ser desenvolvimento, né? O que a gente espera que esse desenvolvimento nos traga, como você apontou aí também. uhum. Exatamente. E, nesse sentido, a ideia muito presa à filosofia. Eu não vou falar só de filosofia, porque parece que vai ficando meio pedante, mas o pensamento ocidental de fazer as coisas separadas, isso está na hora de se repensar. Né? Então, quando a gente fala em paisagismo produtivo, ou seja, eu posso plantar mais frutíferas na cidade e não necessariamente eu estou só pensando na árvore como frutífera. Eu estou pensando na árvore também no seu papel acolhedor para um banco na sombra, estou pensando no seu papel de construção de uma paisagem que orienta uma visada mais para o lado do lindo rio, seja de Janeiro ou de Campos dos Goytacazes. Ou seja, não, não há por que a gente separar a ideia de produção da ideia de paisagismo. Né? Pensar em agricultura urbana não significa que essa agricultura urbana não possa ser realizada também sob o ponto de vista de uma ordenação plástica. Né? Não há nenhuma impropriedade entre pensar o belo e pensar a produção. Quem nunca se encantou com aquelas imagens daqueles terraços de plantio de arroz tradicional nas sociedades do Sudeste Asiático e um pouco mais acima do Sudeste Asiático também. Ou seja, ali não é um gesto simplesmente de plantio do arroz, mas um gesto atento às condições ambientais, atento à declividade, atento às chuvas, atento aos recursos para criar aquelas contenções, né, que vão dar paisagens maravilhosas. Então, a gente pode fazer outras paisagens maravilhosas, pensar no plantio do café nas serras de Minas ou Espírito Santo, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. Esse plantio do café, além de ter lá a produção do café, ele é também um espaço paisagisticamente de muito interesse. Né? Não se planta em curva de nível à toa, porque senão vem a chuva e desmonta todo o meu plantio. Então, esse plantio que fora da cidade tem valor estético, quando isso entra para a cidade, ele pode continuar com seu valor econômico. Né? Então, o paisagismo produtivo não significa que eu só vou pensar na produção, mas que eu vou misturar a ideia do plantio para uma finalidade paisagística no sentido mais estrito da palavra, com, de repente, segurança alimentar. Eu vou poder colher frutos caminhando até as ruas com um plantio que não é só pensando na árvore como um elemento plástico que me dá sombra, que atrai o passarinho, que também me auxilia a matar a fome. Né? É muito. Eu tenho um filho que é vegano
ele tem o direito de ser vegano. Agora, tem gente que é vegana porque não tem renda para não ser vegano, né? Então, é importante a gente poder ter uma distribuição alimentar e distribuição de recursos para que as pessoas possam ter o direito de ser vegano ou não, né? Eu não vou fazer apologia nem ao veganismo, nem ao vegetarianismo, nem a quem come carne, ovo, não vou colocar isso nesses termos, mas o que eu não posso é admitir que a pessoa não tem o direito de comprar proteína animal porque não tem dinheiro. Agora, se aqueles que comem tanta proteína animal comerem um pouco menos de proteína animal, o que acontece com o preço da proteína animal? Sobe ou desce? Se eu como menos proteína animal. Daiane, diga lá, o que você acha? Se menos pessoas comem proteína animal, o que acontece com o preço da carne? Ele sobe ou desce? Desculpa, Se... falhou um pouquinho. Você tá, tá bom. você tá me perguntando diretamente para mim? Isso Falhou diretamente um para você. pouquinho. Você Tá, a minha perguntou pergunta é sobre o assim, preço. se as pessoas comerem menos carne, o que acontece com o preço da carne? Você acha que o preço da carne sobe ou desce? Se menos pessoas Olha, compram, se menos pessoas se ela. compram uma mercadoria, o preço dela desce, tá? Por que o preço dela desce? Sim. Uhum. Porque você tem aquele monte de mercadoria e não tem tanta gente querendo. Então, se o preço da proteína animal desce, quem não estava podendo comer proteína animal vai poder, né? Sim. Isso serve para macadâmia, para quem quer fazer leite vegano de macadâmia. Se menos pessoas na Austrália comerem macadâmia, nós brasileiros poderemos comer também, não porque a gente vai ter que importar deles, mas porque a ciência brasileira, que já produz um bom pé de macadâmia aqui, dá conta disso. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, o consumo parcimonioso, que é um problema para o capitalismo, porque o capitalismo quer que a gente compre mais iPad, iPhone, isso, aquilo, o consumo parcimonioso, ele só tem lógica econômica se eu estou no outro paradigma econômico. O Sim. Keynes, que era um grande economista do inglês do começo do século XX, ele falava do paradoxo do parcimonioso. O que era o paradoxo do parcimonioso? Lembrando que o Keynes está vivendo dentro da Inglaterra, numa economia que se entende melhor se estiver produzindo mais. Keynes fala o seguinte: se todo mundo poupar e não consumir, a economia desce. Mas é exatamente isso que a gente precisa entender, que a economia não precisa produzir mais, a gente precisa distribuir mais o que a economia faz. E distribuir mais significa que a gente vai poder ler melhor a condição da vida e não a da reprodução dessa cadeia econômica, né? Eu não posso ser julgado só pelos meus bens materiais. Então, a árvore que eu estou plantando hoje e que vai ser uma altaneira, que eu não vou ver no seu clímax, mas eu estou feliz porque provavelmente o neto da Daiane vai vê-la na sua grandeza, né? Então eu não planto para mim Sim. só, eu planto para gerações que virão, né? Sem saber se elas vão gostar mais ou menos do iPhone, iPad, isso, aquilo. Tá? Eu estou falando mal da Apple, mas Perfeito. vocês podem colocar outras indústrias no mesmo balde, tá? Não são só eles os ruinzinhos do planeta, mas eles são Ah, perversos. não. Certo. Muito bem, Eugênio. Acho que você falou aí de muita coisa e tudo de extrema relevância, e como você disse, não só para o momento em si que a gente está vivendo, mas eu acho que
para algo a nascer, talvez, até socialmente, né? Essa necessidade de mudar algumas atitudes que a gente vem tendo aí há décadas. Eu acho que já passou desse momento, né? Como você disse. Mas fiquei muito feliz também em conversar aqui com você. Eu adorei muito o papo. É um assunto também que eu tenho muito interesse. Então, estou muito contente mesmo. Muito obrigada pela sua participação. E eu queria perguntar se você tem algum algo para falar agora no final, algum agradecimento, ou falar com alguém. A Vera mandou uma mensagem aqui que teve que sair, mas estava acompanhando a gente também. Ok. Assim, bom, primeiro agradeço esse espaço para a gente falar dessas ideias e deixar claro que isso não é algo que vai começar, algo que já começou, já tem, né, tem uma série de pessoas envolvidas nisso, né? E que a gente não precisa esperar as grandes mudanças para a gente começar a mudar, né? A gente pode começar a mudar agora, né? Apagando uma luz, né? Plantando uma árvore. E com isso, e plantando no lugar certo, por favor, né? Assistam às disciplinas de paisagismo para não sair plantando árvore errada, árvore bacana, mas que se torna errada por estar No lugar plantada errado. no lugar errado. Sim. Ah, é por aí, então, que eu queria passar essas mensagens, pensando que a gente não tem que se dividir, mas a gente tem que somar e somar na pluralidade, não na ideia de uma verdade única, mas respeitando as diferenças culturais. A ideia de respeito está um pouco fora das redes sociais, parece que se você não é de um time, você é agredido pelo outro time. E acreditem, a Terra não é plana, a ciência já comprovou isso, as vacinas são um bem para a humanidade, então acreditem na ciência, nas artes, na cultura, que a gente vai construir um mundo melhor, não tenho dúvida. É isso que eu acredito e gostaria que vocês, se desconfiarem do cientista, façam uma contraprova, porque é assim que a ciência caminha. Não como fé Isso na aí. ciência, nem como fé nos mitos, mas sim no debate aberto, democrático e sério. A gente tem um tom de alegria, mas o debate científico é um debate sério. É argumento contra argumento, e não fé. Cada um tem a sua fé, mas a Ideias, apenas ciência é o ideias. espaço. Cada um tem a sua fé ou não tem, eu respeito qualquer posição quanto a isso, mas na ciência o debate é o que a faz avançar. É isso, Perfeito. obrigado. Ah, obrigada a você, Eugênio. Mais uma vez, um prazer te conhecer. Obrigada aí por compartilhar esse monte de coisa que você pôde estar falando aí com a gente. Foi muito legal. Obrigada mesmo. E até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Eu posso Tchau, desligar esse tchau. negócio já, né? Sim. Tá bom. Muito Tchau. obrigada. Tchau. E obrigada a todo mundo aí que ficou assistindo a gente. Foi demais. Espero que vocês tenham gostado também. E lembrando, mais uma vez, que para quem perdeu alguma outra live ou por algum motivo não conseguiu assistir aí, elas estão aqui no nosso Instagram e você também pode acessá-las pelo site, que é só clicar também no nosso Instagram e no link que tem na nossa bio, tá? Cliquem lá e aproveitem as próximas lives. Não se esqueçam, toda quarta e sexta, às 8h20. Boa noite a todos e tchau, tchau!